Dia 25 de agosto estreia Guerra do Imaginário. A jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. Inscreva-se no evento de lançamento. O nosso público talvez não entenda e talvez nem concorde com a importância da literatura. Queria que você explicasse, dar um passo atrás e explicar por que é importante a formação literária em qualquer área do conhecimento em que você trabalhe e milite, né? Acho que o entendimento normal das pessoas hoje é de que a política ela seja a área comum. Então você chega num bar, você, por exemplo, consegue colocar um arquiteto, um médico, um pedreiro, um atendente de loja, tudo na mesa e fala assim, vamos discutir agora política. Aí fica lá falando do judiciário, do executivo, do não sei mais o quê, e acha que essa é a área comum. Isso só é área comum porque é a área do assunto comum. Eu entendo perfeitamente que a situação política do Brasil e do mundo nos últimos 10, 15 anos, ela se agravou de tal forma que a gente tem essa preocupação mesmo. Eu trabalho com jornalismo, né? Eu trabalho em jornalismo em mais de um lugar. Agora, a grande questão é o seguinte, você não pode se fiar pela política como uma coisa única. Então vamos dar esse passo para trás. Qual que é a verdadeira coisa que une tudo? É uma narrativa que nós temos, uma interpretação do mundo que ela se dá de uma maneira narrativa. Então, antes mesmo da filosofia, vem a literatura. Tá? E a literatura, eu tenho até uma interpretação, talvez seja até meio junguiana, não sei, mas com muitas aspas aqui, que ela forma exatamente os modelos de conduta que a gente tem. Então, desde aquele momento que você está ouvindo lá contos de fada, historinha de Niná, sabe? Historinha de príncipe e princesa, precisa saber o que é o bem e o que é o mal, né? Você já está formando ali um modelo de conduta que ele vai te acompanhar a vida inteira. Então, a pessoa mais pós-moderna que queira, sabe, desconstruir tudo, ela não consegue escapar. Na vida real, ela não consegue escapar dessas estruturas narrativas. Então, tudo que a gente está tentando colocar... Olha, eu não consigo falar isso sem ser de uma maneira narrativa. Entendeu? Não dá para você tentar esquematizar tudo aquilo ali só em termos técnicos, só em norma da BNT. Não, você precisa de um começo, meio e fim. Até na área de exatas, né? Você pode reparar como boa parte do que teve de discussão científica recente, ela envolveu uma narrativa, né? Big Bang é uma narrativa, a teoria da evolução é uma narrativa. Você não tem só tipo, uma equação, não, você está explicando uma narrativa. Então o que acontece? Na literatura, a gente tem muitos personagens ali que eles são colocados em situações limites, ou então em situações às vezes muito mais complexas do que as que nós lidamos no dia a dia. Você pega um livro como Odisseia, Odisseu, ele sai da Guerra de Troia, todos os chefes, né, que são vários basileus, né, vários reis do que a gente chama de cidade-estado hoje, né, o rei de Esparta, o rei de cada uma daquelas cidades ali vão voltando para sua cidade depois que acaba a Guerra de Troia, e eles não têm aquela glória esperada. Tem um lá que tem uma glória, vai diminuindo, né, o nível de glória, né, ou seja, acabei de ganhar uma guerra extremamente importante, passei 10 anos fora. Será que eu vou chegar em casa, ser recebido com pompa? Não, O outro chegou lá, a mulher tava com o outro. A Clitemnestra tava lá com o outro, mata o cara, o Menelau... Enfim, são várias dessas histórias. E o Odisseu, ele tem a volta mais longa de todas. Quer dizer, ele passou 10 anos na guerra e ele ainda vai passar 10 anos, a mais outros 10 anos, até voltar para casa. E ele tem todas as questões normais de um retorno de guerra, ou seja, minha esposa tá realmente, assim, sabe, ficou me esperando, ou será que ela casou, já tá com filhos e netos, sabe, foi viver a vida. Meu filho era recém-nascido na hora que eu saí. O que é esse menino que agora vai ter 20 anos na hora que eu chegar lá? Eu não reconheço, mas eu tenho um laço sanguíneo com ele. E além disso, ele tem de enfrentar coisas que só a literatura pode nos dar. Ele tem que enfrentar um ciclope. Ele é preso por 2 bruxas, ele precisa escapar 2 vezes de bruxas, ele tem de enfrentar sereias, ele tem de enfrentar uma cachoeira assim praticamente impossível, ele tem de ir para o mundo dos mortos, porque ele precisa conversar com Aquiles. E a forma como o poema te apresenta isso
é a forma mais complexa possível, é impressionante, é difícil até hoje você conseguir ultrapassar o nível de complexidade de Homero, porque ele tá lá falando, ó, pra você ir pro mundo dos mortos você vai ter que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, no mundo dos mortos é uma coisa bem diferente do que você tá esperando, porque, por exemplo, né, o exemplo que eu gostei muito, porque me chamou muito a atenção, né, na Guerra de Troia, a grande dúvida, o tema do poema, todo mundo acha que é a Guerra de Troia. Não, o poema ele fala dos últimos meses da guerra, né? Ele já tá no último ano, tá falando dos últimos meses ali da guerra. Da Ilíada, que é o da ida, né? Eu fui pra guerra, passei lá 10 anos guerreando. Então a Ilíada fala o tempo todo sobre isso. E o tema da Ilíada não é a guerra. O tema da Ilíada é a ira de Aquiles. E o Aquiles, ele tá nervoso porque ele tem uma questão fundamental que, se você for reparar, muitos políticos hoje eles estão enfrentando mais ou menos essa mesma questão. Nós, sei lá, às vezes uma questão, sei lá, dentro de um casamento ou na carreira, nós estamos enfrentando isso. Que eu falo assim, olha, você tem duas possibilidades. Você é o mais forte de todos aqui, né? O cara que tá... A responsabilidade está em cima de você. Então você pode ir para a guerra, morrer jovem e ter glória, ter kleos, ou então você pode esquecer da guerra, ainda mais que você é meio brigado com o Menelau, né, que foi o causador ali da coisa toda. Você não vai muito com a cara dele e fala assim, olha, então, né, isso aí não é muito pra mim, não tenho nada a ver com isso, você fica em casa, você vai morrer velho. Só que sem glória nenhuma, né? Todo mundo vai te olhar na rua e falar assim, tá lá o cara, né, o fujão, o cara que não foi pra guerra. E ele tá enfrentando esse problema no poema inteiro. Bom, o que acontece, né? Spoiler óbvio, Aquiles vai pra guerra e morre jovem. E aí, então, ele tem aquela glória, tanto que a gente tá falando de Aquiles até hoje, né? Quase 8 mil anos depois. 5 mil, não, seriam... Bom, perdi agora, 2.800 anos depois. E aí, o que acontece, tá? No poema de volta, né? Na Odisseia, que mostra essa volta, o Odisseia ele vai pro mundo dos mortos porque ele precisa conversar com Aquiles. E o mundo dos mortos, que é o ínferos, né, o Avernos, a parte... o grego não tem essa coisa de céu e inferno. Morreu, você vai para baixo. Por isso que a gente pegou a palavra inferno, né, a parte de baixo, para nos referirmos à morada dos mortos, né, que a Bíblia não tem essa tradução perfeita. Isso aí é uma tradução meio uma latinização nossa, né, que a gente pegou dos gregos. Ele desce e vai lá, encontra o Aquiles, né, aquela alma sem corpo. E tem uma hora que o Odisseu vai lá e pergunta pra ele, a propósito, né, já que eu já resolvi todos os meus problemas aqui, e aí, valeu a pena, né, agora você ter toda a glória do mundo e tal, né, todo mundo tá falando de você há anos depois da sua morte, e Aquiles olha pra ele e fala exatamente o contrário, ele fala assim, eu preferia ser o limpador das fezes de um carneiro esquecido, pobre, mas tá vivo. Olha como uma questão como essa, colocada na literatura, ela afeta a nossa vida. Isso é muito mais importante que nós pensemos nisso do que nós pensemos em quem que é o presidente da Câmara. Entendeu? Eu trabalho com política há tempos, por exemplo, já faz mais de um ano que eu não sei quem que é prefeito da cidade em que eu moro. Isso não faz a menor diferença nem sequer para o meu trabalho, entendeu? Porque isso se torna cada vez mais irrelevante. Agora, eu ter esta cena na minha cabeça, até para escrever um texto simples, isso aí importa para mim. Para eu pensar na questão da eternidade, na questão de como que a gente lida com o tempo presente. Eu fiz um curso recentemente sobre como que a gente consegue estudar de picadinho, né, de 25 minutos. Fala assim, não, mas espera aí, você fala que você é médico, aí que você não tem tempo para estudar russo, eu vou te mostrar que você tem tempo. Eu tava com isso aí em mente. A ideia, para mim, é que nós temos, então, muitas questões na literatura que elas são relevantes para a nossa vida. Eu não leio literatura como um manual da vida, não é isso. Na verdade, eu sou uma pessoa que caiu na área de literatura por um fator muito simples. Eu sou a pessoa que se entedia mais facilmente que eu já vi na vida. Eu morro de tédio em qualquer coisa, eu não consigo pegar um elevador, sabe, descer 4 andares... Você já tá quase bocejando, reclamando da vida, sabe? Começando a escrever poemas nihilistas na parede do elevador, porque eu falo, eu não aguento, se eu passo, sei lá, 10 segundos
sem fazer nada, ou... Sabe, eu sou uma pessoa que sempre se entediou. Então o que eu fazia? Eu tinha que viver pegando o ônibus, esperando lá 40 minutos um ônibus aparecer no ponto de ônibus. Eu tava sempre com o livro na mão. E eu achava engraçado, eu olhava para as pessoas do meu lado e falava, meu, tava todo mundo tão entediado quanto eu, mas todo mundo lá de braço cruzado, assoviando, aí fica ouvindo as músicas mais chatas do mundo. Eu não, eu sou uma pessoa que, sabe, eu preciso fugir daquele ambiente. Então eu acho que eu li muito por causa disso, sabe? Tava sempre em fila de banco, tava sempre tendo que fazer as coisas mais chatas do mundo. E por conta disso, acho que eu tive um belo do enriquecimento do meu imaginário, que eu falei assim, bom, ou eu posso olhar pro Largo da Batata, ou então eu posso abrir um livro que esteja falando sobre dragões. Eu prefiro ler um livro que está falando sobre dragões e seguir minha vida, sabe?